O time skip de One Piece foi uma das maiores mudanças de toda a tripulação do Chapéus de Palha. Todos eles ficaram mais fortes e tiveram um desenvolvimento incrível, tendo suas próprias histórias e aventuras individualmente. Então, se você quer saber como foi o time skip de 2 anos do Chapéus de Palha em One Piece, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o time skip foi muito legal. Fala a verdade, eu particularmente gosto muito e até espero que tenha outro no futuro. Mas o que eu também espero muito é que você deixe o seu like nesse vídeo. Pô, não custa nada e é uma ajuda gigantesca. Então deixe o seu like e vamos agora para o time skip do Chapéus de Palha. O time skip de One Piece foi um período de 2 anos de treinamento em que cada Chapéu de Palha treinou individualmente em uma ilha diferente, após serem enviados cada um para um canto do mundo pelo Bartolomeu Kuma em Sabaody. Então, como cada Chapéu de Palha foi enviado para uma ilha estranha e que coincidentemente tinham algo ali que aprimorariam ainda mais seus poderes, eles decidiram ficar treinando por 2 anos, até se reencontrarem novamente. O Usopp, depois de ser enviado voando por Bartolomeu Kuma, acabou pousando em uma das ilhas do arquipélago Boin chamada Greenstone, a Floresta dos Ladrões. O arquipélago Boin é um local onde vivem vários insetos gigantescos e plantas devoradoras de homens. Disse que quem entra nesta ilha não tem chance de sair dela novamente. E assim que chegou, o Usopp foi atacado por um enorme besouro, mas no final ele acabou sendo salvo por um morador local chamado Heracles. Porém, apesar das muitas criaturas mortais do local, também havia ali muita comida e o Usopp se sucumbiu à gula e se empanturrou com as muitas iguarias da floresta até se tornar extremamente obeso. Mas o que ele não sabia é que o arquipélago Boin não era de fato ilhas, mas sim plantas carnívoras gigantescas que tinha aquele monte de comida justamente para chamar presas e as engolirem. Assim, o Usopp quase foi comido vivo, mas conseguiu escapar. Ele então passou a treinar com Heracles, emagrecendo novamente, e Heracles ensinou ao Usopp tudo o que sabia sobre técnicas de luta e também sobre umas sementes especiais da ilha chamadas Pop Greens, para que ele se fortalecesse e se tornasse um verdadeiro sniper. Já Chopper desembarcou no reino de Torino, no Salt Blow, onde ele encontrou ali nativos que aparentemente ainda viviam como humanos das cavernas, e quando os nativos o viram, eles o confundiram com um animal e imediatamente queriam cozinhá-lo. Chopper então sai correndo para salvar sua vida e evitar ser comido, mas logo a perseguição do Chopper acaba porque pássaros gigantes aparecem na ilha e passaram a atacar os nativos. E então descobrimos que os pássaros gigantes e os nativos já estão em guerra por um bom tempo, sempre atacando uns aos outros. Mas depois de algum tempo na ilha, Chopper conseguiu parar a guerra entre humanos e pássaros usando sua habilidade de falar com animais para traduzir o que os pássaros falavam para os nativos. Assim, ele ficou amigo dos dois grupos e parou de ser perseguido. Nos 2 anos que ele ficaria na ilha, Chopper decidiu que iria estudar as plantas da ilha e então o nativo levou a biblioteca da vila onde ele poderia fazer suas pesquisas. Chopper então percebeu que os nativos não são tão primitivos quanto ele pensava originalmente, e que sua biblioteca tem muito conhecimento, principalmente científico e sobre plantas. Assim, Chopper passou esses 2 anos estudando medicina e conhecendo mais sobre as plantas do mundo. Agora Nami acabou pousando em uma pequena ilha no céu chamada Wetteria, onde era realizado o estudo do clima. Um homem local chamado Haredas a encontrou e a acolheu e cuidou dela. Nami, após acordar, foi vista chorando, afirmando que queria ir para casa, e para animá-la, Haredas mostrou a Nami um nó especial que fazia o vento soprar quando puxado. Além disso, durante esse tempo, Haredas mostrou a Nami a ciência do tempo.
E vendo todo esse conhecimento, Nami, como uma boa ladra e amante do clima, tentou roubar seus experimentos e informações, mas foi pega e presa pelos cientistas do tempo. Enquanto estava presa, ela leu sobre a morte do Ace no jornal, e então começou a chorar, entendendo o sofrimento que Luffy havia passado. Vendo isso, os cientistas tiveram pena e a libertaram, mas acabou sendo apenas uma estratégia e ela conseguiu escapar, pegando Haredas como refém. Porém, mesmo assim, isso não adiantou, porque mais tarde ela foi pega pelos cientistas novamente, que a repreenderam, mas ela chorou de novo para fazer os cientistas pedirem desculpas, e mais uma vez foi libertada. Pouco depois ela foi informada por Haredas que o novo mundo, o mar que eles iriam entrar, tinha um clima muito estranho, e assim então Nami decidiu que precisava aprender tudo sobre o assunto para poder ajudar o seu capitão em sua aventura. Ela então pediu a Haredas que lhe ensinasse sobre as Wither Balls, a invenção mais importante de Westeria, mas Haredas disse que se fosse usada de forma inadequada, poderia causar o caos no mundo inteiro. Nami então perguntou sobre a possibilidade de usá-la como arma, para o horror de Haredas, mas no fim, Nami ficou os 2 anos estudando mais sobre o clima com Haredas e os outros cientistas do tempo, aprimorando muito seus conhecimentos e também suas técnicas de clima. Já agora Franky foi parar no país do futuro, Baltimore, em uma ilha de inverno conhecida como Ilha Karakuri, coincidentemente uma das ilhas que o Vegapunk já viveu. Quando o Vegapunk viveu na ilha em sua juventude, ele criou um laboratório que abrigava muitos experimentos, muitos dos quais nunca foram concluídos. Seu laboratório e tudo o que está dentro é considerado um tesouro da humanidade e é mais valioso que dinheiro, guardado até mesmo pelos fuzileiros navais. Vegapunk também modificou os animais locais em ciborgues, como besouros, leões, gorilas e cobras, para usar como força de trabalho na construção de um sistema de aquecimento subterrâneo para a população da ilha, já que aquela era uma ilha muito fria. Então, quando Franky chegou em Karakuri, ele conheceu 2 moradores locais, Kiton e seu avô, junto com um cachorro ciborgue chamado Taroimo. Algum tempo depois, Franky foi perseguido pelos animais ciborgues modificados pelo Vegapunk e acabou encontrando seu laboratório abandonado. Ele então invadiu o laboratório, mas por causa disso foi perseguido por fuzileiros navais e animais ciborgues lá dentro. Os fuzileiros navais receberam ordens de garantir que nada no laboratório fosse danificado, já que tudo lá dentro é considerado um tesouro mundial. Franky encontrou alguns projetos de diferentes máquinas que Vegapunk queria construir. Observando o quão avançados eram os projetos, ele então se deparou com o que parecia ser um botão com símbolo de pirata e, por curiosidade, tocou nele. Mas na verdade aquele era um botão de autodestruição, causando uma explosão gigante no laboratório. A explosão no laboratório mais tarde ficou conhecida em todo o mundo como o Pesadelo de Baltimore. A explosão não matou Franky, mas em vez disso, arrancou sua pele. E quando o laboratório explodiu, a explosão expôs a entrada de um segundo laboratório que Vegapunk mantinha escondido de todo mundo. Franky então entrou e começou a procurar diferentes projetos de várias armas. Ele então decidiu morar lá e colocou um tapete de tigre sobre o rosto deformado. Ele também estava decidido a aprender tudo o que pudesse sobre diferentes armas para tornar o Toussaint Sunny um navio ainda melhor e mais poderoso, para que Luffy pudesse transformá-lo no navio dos sonhos. Em um dia, o tapete do tigre em seu rosto pegou fogo quando ele chegou muito perto da lareira. Então ele saiu correndo do laboratório em chamas, assustando os fuzileiros navais que o perseguiam. Isso ficou conhecido como a lenda da besta ardente sagrada de Baltimore. Ele então descartou o tapete de tigre e trabalhou no laboratório de Vegapunk, reformulando todo o seu corpo com tecnologias ainda mais avançadas. Agora Robin desembarcou em um país chamado Tequila Wolf, no East Blue, onde os habitantes escravizados trabalham em uma ponte entre ilhas nos últimos 700 anos.
Ainda não se sabe ao certo para onde leva essa ponte, mas como já está sendo feita há 700 anos, tem alguma importância. E ao chegar na ilha, Robin foi capturada e forçada a ajudar a construí-la. Robin perguntou por que a ponte estava sendo construída e foi informada de que não precisava saber disso. Mais tarde ela conseguiu escapar roubando as chaves, mas mesmo assim ainda não conseguiu deixar a ilha. Porém, eventualmente, ela e os outros escravos foram libertados por um grupo de revolucionários que vieram para libertá-los desse trabalho escravo. Os revolucionários então, ao encontrarem Robin, revelaram que a procuravam há 10 anos, porque ela era a única sobrevivente da nação que lutou contra o mundo Ohara. Seu líder Dragon disse-lhes para protegê-la do governo mundial com o melhor de suas habilidades. Os revolucionários então ofereceram a Robin um encontro com Dragon. Robin recusou porque disse não precisar de proteção, já que tinha a sua tripulação. Mas ela então subiu em uma carruagem que ia até o fim da ponte para libertar todos os trabalhadores. Ao passar por um canteiro de obras de 300 anos atrás, Robin perguntou sobre a ponte, e um revolucionário informou para ela que a construção da ponte é uma ordem dos nobres mundiais. Quando Robin recebeu um jornal, ela riu e ficou feliz por Luffy estar bem. E decifrando a mensagem que eles iriam se reencontrar depois de 2 anos, Robin mudou de ideia sobre encontrar Dragon. Ela disse que se soubesse que existiam pessoas desse tipo no mundo, ela teria procurado eles mais cedo. Os revolucionários disseram que não sabiam que ela trabalhava para Crocodile, mas ela respondeu que estava feliz por as coisas terem acontecido do jeito que aconteceram. Então, enquanto os revolucionários traziam comida e cobertores quentes, ela se perguntou se poderia se tornar mais forte se encontrando com Dragon em Baltigo. Corando e rindo da ideia, ela então percebeu que nunca pensou em se tornar mais forte para outra pessoa antes, e que o Luffy foi o primeiro a quem ela faz isso. Assim, Robin seguiu e passou seus 2 anos com Dragon e os revolucionários na ilha de Baltigo. Agora Brook teve muitas aventuras nesses seus 2 anos. Por 3 dias e 3 noites, Brook voou pelo céu ao ser empurrado pelo ataque de Kuma. No 4º dia, ele desembarcou no país de Hara-Retênia, na ilha Namakura. No entanto, ele pousou bem no meio do ritual de invocação de demônios feito por alguns cultistas preparados para dar suas almas para Satanás em troca de vingança contra a tribo dos braços longos. E vendo aquele esqueleto saindo do seu ritual, eles acreditaram que o Brook era o próprio Satanás. Mas sabendo que precisava voltar para o resto de sua tripulação, Brook ignorou os cultistas que acreditavam que ele era o demônio que eles invocaram. Porém, quando uma garota assustada chamou a sua atenção, ele pediu para ela que ela mostrasse sua calcinha. Ao ouvir esse pedido, o líder dos cultistas, Pecori, imediatamente ordenou que todos corressem para pagar calcinhas em homenagem ao Brook, com medo de que ele voltasse ao reino dos demônios. No entanto, eles pegaram calcinhas masculinas, deixando o Brook chocado e meio atordoado. Depois então de receber algumas calcinhas, Brook testemunhou a garota a quem ele originalmente havia pedido a calcinha antes, sendo sequestrada por alguns membros da tribo dos braços longos. Para sua surpresa, ele viu que os cultistas apenas ficaram ali, permitindo que a atrocidade acontecesse e a menina fosse raptada, em vez de lutarem e tentarem fazer alguma coisa. Em vez disso, eles ainda cobraram o Brook, falando para ele salvar a garota pelas calcinhas que recebeu. Mas em vez de lutar, Brook decidiu compor uma nova música. Com a música, ele encorajou os cultistas a se defenderem. Embora eles não pudessem fazer muito sem Brook ajudando-os a lutar, eles foram capazes de capturar os braços longos e resgatar todos os aldeões que foram sequestrados. Tendo ajudado então os cultistas, Brook explicou para eles que nenhum deus ou diabo os ajudaria se eles próprios não fizessem as coisas. E à medida que as celebrações continuavam, Brook convenceu os cultistas a deixar os braços longos irem embora em vez de vendê-los como eles vinham fazendo.
ele garantiu aos cultistas que ele, como Satanás, comeria os corações dos braços longos caso eles atacassem a vila novamente. Com isso, os braços longos foram libertados. No entanto, assim que eles estavam livres, eles sequestraram Brook com a intenção de vendê-lo como uma espécie de show de horrores. E ao ver seu Satanás sendo capturado, os cultistas infelizmente decidiram invocar outro demônio em vez de ajudarem Brook eles mesmos. Tendo sido capturado pelos braços longos, Brook foi então levado para o reino Tinaguna, na ilha Kenzan, onde seria exibido como um show secundário, e ele passou a se esforçar para fazer uma grande apresentação nesse show. Inicialmente, ele tentou treinar para poder dobrar 40 graus, mas rapidamente descartou esse plano. Ele então decidiu fazer outra coisa. Pegando um violão, Brook decidiu cantar sua nova música para os braços longos e seu show foi um sucesso. Eventualmente, Brook se tornou uma grande estrela do rock com os braços longos que o capturaram, sendo agora os seus empresários, e ele passou a ser conhecido como o Rei das Almas. Já agora, Sanji teve um dos piores anos de sua vida nesse time skip. Ele acabou desembarcando na ilha Momoiro, no reino Kamabaka, onde a terra é rosa e ocupada por travestis, que para um cavaleiro como Sanji e um admirador de garotas, aquilo era um pesadelo. Sanji foi visto fugindo horrorizado de um grupo de travestis que lhe perguntavam freneticamente se ele era um deles. Eles o perseguiam direto pela praia e pelo castelo, e Sanji não parava de correr um segundo sequer. Mais tarde, de alguma forma, os travestis alcançaram Sanji e o forçaram a ser um deles. Sanji é então visto com um vestido de babados, peruca encaracolada, sapatos de salto alto e maquiagem grossa brincando com os travestis. As veias da cabeça e do braço saltados mostram que isso pode ter sido contra sua vontade. Mas Sanji mais tarde foi visto de volta ao que era antes ao tentar convencer Ivankov de que ele faz parte da tripulação do Luffy. Mas Ivankov não acreditou em Sanji por causa de seu pôster de procurado mal desenhado. Quando Sanji já estava exausto de sua conversa tensa com Ivankov, um dos Okamas pediu a alguém que colocasse um vestido em Sanji novamente, mas Sanji lançou um olhar furioso para eles. Sanji então declarou que não usaria vestido novamente e que era um homem viril que adora mulheres. E ao dizer isso, ele tentou lutar com Ivankov para pegar um barco, mas não conseguiu vencer. Sanji então percebeu que a culinária do reino de Kamabaka tinha propriedades de melhoria, e com isso ele pediu a Ivankov que lhe desse a receita na esperança de usá-la para ajudar seus companheiros de tripulação. Mas Ivankov disse não ao pedido de Sanji e desafiou o cozinheiro a ganhar as receitas. Ele disse que o Sanji teria que viajar pela ilha e derrotar os 99 mestres do New Kama Kenpo. Cada vez que ele vencesse um, ele reivindicaria uma das 99 receitas da culinária de Kamabaka. O problema era que os habitantes da ilha o perseguiam sem parar e tentavam vesti-lo novamente, mas se vencesse, Ivankov realizaria todos os seus desejos, inclusive lhe dar um navio para ir embora. Porém, caso perdesse, não havia garantia de que Sanji manteria sua masculinidade. Sabendo que não poderia encontrar Luffy novamente com suas atuais habilidades de luta, Sanji aceitou o desafio, dizendo que isso o tornaria mais forte, e passou seus 2 anos lutando e treinando novas receitas. Mas agora então temos Zoro. Zoro desembarcou nas ruínas do reino Shikiaru, na ilha Kuraigana, a mesma ilha para onde Perona foi enviada antes. Ele acordou tendo sido ridiculamente enfaixado pela Perona. Zoro então começou a caminhar pelas ruínas da ilha enquanto Perona flutuava no alto, e com isso ele encontrou um espadachim desconhecido. O espadachim acabou sendo um babuíno selvagem conhecido como Rumandril, cuja tribo aprendeu a manejar armas, observando que ao retornar ao castelo, informou Zoro sobre os acontecimentos em Marineford. Mihawk então